Paulo escreve esta segunda carta à Igreja de Coríntios, exortando-os para andar com Deus e perceber como é que o reino de Deus funciona. E ele diz, e digo isto, o que semeia pouco, pouco também se fará. O que semeia em abundância, em abundância se fará. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Glória. Esta é a vontade de Deus para conosco. Que nós consigamos perceber que aquilo que nós damos para Deus, Deus vai restituir de volta, abençoando ainda mais. Então vamos semear em nome de Jesus. Amém? Canta com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Canta com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Canta com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhar, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai, podemos semear no teu reino e crer em ti. Sabemos que és tu que multiplicas, Senhor, e nós queremos que tu já estás a fazer isso nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. João 11, 25. O título da mensagem de hoje é A Vida. Nós temos que perceber que tipo de Deus é o nosso Deus. Muitas vezes, às vezes, imaginamos certas coisas e a forma como podemos chegar a Deus ou fazer com que Ele faça aquilo que nós queremos. Mas a minha pergunta é, e Deus? Qual é a sua vontade? E você pode dizer, está bem, mas se eu não fizer a minha vontade, então mas pode ser que a vontade de Deus não seja exatamente a minha vontade. E como é que fazemos isso? Veja o que está aqui escrito. E disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quando é que Jesus disse isto? Quando um amigo dele, chamado Lázaro, morreu. As suas irmãs chegaram ao pé dele e uma delas disse para ele, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E ele diz isto, eu disse-lhe, sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aqui ele não estava a falar sobre a morte terrena, mas sobre a morte espiritual. Jesus é a própria vida. E depois nós conseguimos entender tudo isso só com experiências. Quando eu aceitei Jesus, eu estava numa época muito difícil da minha vida. Não havia alegria em mim. E depois de eu aceitar Jesus, depois de eu começar a perceber a vontade de Deus para a minha vida, a alegria voltou. E muitos que estão dentro da igreja nunca experimentaram esse tipo de alegria. Porque verdadeiramente não entregaram os seus corações a Cristo. Verdadeiramente não disseram, eis-me aqui, Senhor.
Eu te aceito por aquilo que tu fizeste na cruz por mim. Porque ao fazermos isso, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Aquilo que abrir a porta do seu coração, eu e meu Pai faremos morada nele. Então não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. E esta é a diferença daquele que tem Cristo em si e daquele que não tem. A alegria suplanta todas as coisas, ultrapassa todas as coisas. Será que não há alturas da vida em que é difícil? Sim, a vida é assim. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. E deu a vida por nós. Ele é a vida. E é aqui que eu quero vos concentrar. Há mudanças que nós vemos na nossa vida quando aceitamos Jesus. E nós próprios vemos. As outras pessoas veem. Mas eu quero-vos contar uma coisa de uma pessoa que eu conheci. Esta pessoa, eu comecei a falar com ela. Ela não conhecia a palavra de Deus. Eu comecei a falar com ela e falei do amor de Deus. E ela aceitar Jesus no coração. O que é que estava-se a passar na vida dela? Ela estava em depressão. Eu não sabia nada disto, eu soube só depois. Ela estava em depressão, andava a tomar medicação, inclusive. E ela aceitou Jesus. Ela nunca frequentou uma igreja. Não sei se agora frequenta. Espero bem que sim. Mas na altura não frequentava uma igreja. Mesmo os meses a seguir nunca frequentou uma igreja, nem conheceu a palavra. Ela aceitou a palavra que eu falei sobre Deus e ela recebeu no coração e ela se transformou naquele dia uma nova criatura, aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador. A transformação foi tão incrível que os colegas dela começaram a dizer: estás diferente, o que é que aconteceu? Ela parou de tomar a medicação para a depressão. A depressão saiu. Quis ir tirar a carta de condução. E quando foi tirar a carta de condução, no primeiro teste teórico, chumbou. O pai e a irmã, que estavam com ela, depois ela foi ter com eles, e estava com eles, e o pai virou-se: epá, isso não é para ti, deixa-te disso e tal. E ele: não, virou-se ela, eu vou tirar a carta. Aquela convicção foi tão forte que o próprio pai ficou a olhar e a irmã também. Porque ela nunca tinha tido uma reação assim. Ela tirou a carta de condução. Do resto da vida dela, eu sei muito pouco. Mas eu vi a transformação e achei impressionante. Alguém que nunca frequentou uma igreja, nunca foi uma igreja, e Deus tocou a sua vida, mudou-a para sempre. E é isto que é ter a vida de Deus dentro de nós. Ainda hoje eu estava a orar e eu me estava a lembrar no início de eu ter aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. No início de eu estar no princípio da igreja, a minha alegria era tão grande, e eu não percebia porquê. É porque eu tinha a vida de Deus dentro de mim. Por isso eu tinha essa alegria tão grande. Por isso é que algumas pessoas da minha vida, se não todas, se afastaram de mim. Para ver se eu desistia. Mas depois de saborear esta alegria, é impossível voltar para trás.
Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. E eu quero que você entenda que ele é a própria vida. E nós precisamos dessa vida em nós para nos mudar. Não, porque não, eu agora tenho que ter uma conduta diferente. Você não precisa ter uma conduta diferente. Você precisa ter a vida de Deus dentro de si. E tendo a vida de Deus dentro de si, a sua vida muda automaticamente. Você não faz esforço para mudar, não precisa. Você é mudado de interior para exterior. As outras pessoas vão ver que há diferença em si. Há 2 dias atrás, eu saí de casa sozinho e fui fazer compras. E eu sei, por causa da minha profissão antiga de ser guarda noturno durante 32 anos, eu tenho uma forma de olhar que às vezes intimida as pessoas. E eu, quando saí, senti isso, que eu estava a fazer isso outra vez. E eu disse, Senhor, não permitas isso na minha vida. Não que eu vá fazer mal a alguém, pelo contrário. Mas era a minha profissão que obrigava a olhar daquela forma e agir daquela forma. Já vão 6 anos. E me afastei. 6 anos. E eu lhe posso dizer uma coisa. É bem diferente a vida. Eu acho que estou mais dócil. Claro que em certas circunstâncias, se eu precisar levantar a voz, eu levanto. Mas estou mais dócil. Sabe, nos primeiros livros da Bíblia, os primeiros 5 livros da Bíblia foram escritos por Moisés. E lá está escrito que Moisés era um homem muito manso. Sabe quem é que escreveu aquilo? Foi o próprio Moisés que escreveu aquilo. Que ele era um homem muito manso. Mas ele aos 40 anos de idade não era um homem muito manso. Era bastante rude. E tinha bastante força. E a vida fez-o mudar. Até que a confiança dele não estava na força do seu braço, mas a confiança dele estava só e unicamente em Deus. E é aqui que nós temos que perceber se a sua confiança está nas suas capacidades, naquilo que você pode fazer, você está limitado. Agora, se a sua confiança está naquilo que Deus pode fazer por si, você vai muito longe. Mesmo muito longe. Mesmo muito longe. Porque Jesus nos disse: eis que vocês farão as mesmas obras que eu faço e as farão maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Portanto, as curas vão ser maiores, vão ser mais curas ainda. Os milagres vão ser maiores. As coisas vão acontecer na vida das pessoas maiores e na sua própria vida. Porque Cristo habita em nós. Você diz, não, mas eu aceitei Jesus e eu não experimentei nada disso. Eu não senti essa diferença, eu não vi essa diferença. Então o que é que aconteceu? Deixa-lhe mostrar aqui uma coisa. Vamos a João 1,4.
João 1,4. Desde o princípio do livro de João, descreve Jesus. Depois chega a este versículo 4 e diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Depois, mais abaixo, no versículo 12, diz: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Se você não experimentou ainda a vida de Deus dentro de si, está na altura de você pedir isso. Está na altura de você dizer: Jesus, vem habitar dentro de mim. Isto não se trata de nenhuma denominação, a igreja, trata-se de Deus na sua vida. De alegria extrema. Uma alegria que nada neste mundo lhe pode dar. Só mesmo Deus. E essa alegria só é possível ao nós aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador. E você vai dizer: não, mas eu aceitei. Mas você abriu as portas do seu coração a Ele mesmo? Você permitiu Deus entrar na sua vida? Você o recebeu de braços abertos? Esta é a diferença. A diferença é que Deus lhe vai alterar tudo na sua vida. A sua sabedoria vai aumentar. A maneira como você vê todas as coisas e pessoas muda. Há pessoas que você vai olhar para elas e sabe logo que alguma coisa está errada. Consegue olhar para elas e saber o seu caráter. Mas como é que isso é possível? Eu não estou a tentar julgar ninguém. Eu só posso dizer o que Deus me mostra a mim. Mas será que isso vai acontecer com todos? Não sei. Comigo aconteceu. Ele me avisa de coisas. Hoje, quando começámos a orar, houve uma altura que eu fiz 2 vezes interrupção. E dessas 2 vezes Deus estava-me a mostrar coisas. Porque eu sou especial? Não. Porque eu o busco. Eu tenho a Ele e quero a Ele na minha vida. Eu não sei outra coisa na minha vida senão ter Deus na minha vida. Você sabe o que é que Moisés disse a Deus? Deus, se tu não fores connosco, não nos faças subir daqui. Não vale a pena. Porque ele sabia que sem Deus não nada vale a pena. Este mundo não vale a pena. Nada que haja nele é bom. E você diz: não, mas há coisas que são boas. Não. É boas com Deus. Quando você tem Deus na sua vida. Quando você deixou ele entrar, então ele muda a sua perspectiva de ver tudo. Aumenta a sua sabedoria. Aumenta o seu discernimento. Aumenta a sua alegria. Então as coisas que você pensava que eram coisas que você precisava, você vai perceber que não precisa, porque você tem tudo. E tudo aquilo que você quer, você vai ter. Sem esforço. Há testemunhos que eu tenho ouvido incríveis. O homem que tinha aceito Jesus há pouco tempo passou por uma fase difícil dos seus negócios, o seu sócio deixou com dívidas, ele estava com grandes dificuldades, até que foi lá um advogado a dizer que ele tinha que pagar aquela quantia, ele disse: deixe-me pagar um pouco da quantia, eu vou-lhe dar um cheque e você
esse cheque fica pré-datado e depois você passa. Ele não tinha o dinheiro, mas ele passou o cheque e orava, e orava, e orava. E era às 4 da tarde e o homem não chegou às 4 da tarde e ele esperou, eram 5 da tarde, eram 6 da tarde. Ele na altura até não tinha telefone na empresa, ele agarrou, saiu para um telefone público, telefonou para o homem e disse: mas você não apareceu para ir buscar o cheque. O outro disse assim: não, eu apareci, eu estive aí. E da sua empresa, assim, um homem de branco que me deu um cheque e eu já depositei. E ele diz: um homem de branco? Até que ele percebeu que era o próprio Deus que o tinha abençoado. Haverá alguma coisa difícil para o Senhor? Só quando nós deixamos a vida de Deus entrar dentro de nós é que começamos a entender todas as coisas e perceber todas as coisas. A nossa vida é facilitada. Não quer dizer que não possa vir obstáculos, mas vamos ultrapassá-los a todos. Eles não estão lá para nos fazer parar. Eles estão lá para nós ultrapassarmos. A tristeza pode vir, sim, mas cada vez que você recorrer a Deus, você vai ser abençoado. A própria palavra de Deus diz: pode vir o choro à noite, mas a alegria vem pela manhã. A certeza de nós termos Deus na nossa vida vai fazer toda a diferença. A certeza que Deus é por nós e nos vai abrir todos os nossos caminhos e nos vai fazer alargar toda a nossa tenda, tudo aquilo que Deus preparou para nós, vai fazer toda a diferença. Ele é a própria vida. À medida que eu pensava sobre esta reunião e sobre todos os versículos e sobre aquilo que Deus mostrava, eu me fiz recuar na minha vida e ver muita coisa. Muita coisa que eu quis fazer pela força da minha própria braço, pela força da minha autoridade. Coisas que eu reconheço que fiz errado. Porque se eu tivesse feito com Deus, teria sido tudo mais fácil. Por todo o caminhar, mesmo em guarda noturna, eu aprendi a andar com Deus e a orar primeiro, antes de fazer seja o que for. E toda a minha vida começou a ser facilitada por isso. Ainda agora eu busco a Deus para todas as decisões e que eu continuo todo o resto da minha vida a fazer isso no nome de Jesus, porque é isso que eu quero. Porque há alturas que às vezes como esqueço disso e tomo decisões sozinho, sem consultar a Deus. E dá errado. E dá errado. Eu lhe posso dizer uma coisa. Quando nós temos a vida de Deus, nós mudamos totalmente a nossa perspectiva de vida e como vemos as coisas. Todas as coisas. Um homem foi ter com Jesus. João 3:3. João 3:3. Esse homem era um Nicodemos. Ele chegou ao pé de Jesus e disse: realmente, e Nicodemos virou-se, era um dos principais sacerdotes judeus, virou-se e disse para ele: realmente, ninguém faz os milagres que tu fazes a não ser que tenha Deus na sua vida. E a resposta de Jesus foi, capítulo 3, versículo 3. E Jesus respondeu-lhe e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura se pode tornar a entrar no ventre de sua mão e nascer? E Jesus respondeu-lhe: na verdade te digo
que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E é aqui como é que se processa o novo nascimento. Devo-vos contar um testemunho. Um dos livros de Kenneth Hagin fala sobre este testemunho. Uma menina começou a ir à escola, mas ela não conseguia passar de ano. Ela se comportava como uma criança, mas os anos iam passando e continuava a ser uma criança. Comportava-se como tivesse 3 anos, 4 anos. E agora estava com 14 anos de idade. E continuava-se a comportar como uma criança, não conseguia passar na escola, não conseguia fazer nada. Houve um dia que houve uma chamada à salvação. E ela foi à frente e aceitou Jesus. No fim de semana a seguir, a transformação foi incrível. Ela estava-se a comportar como uma adolescente, quieta, sossegada, sem fazer aquilo de criança. A transformação foi tão grande, que passado alguns anos ela se casou. O marido teve de ir combater para fora, para a tropa, para fora. E ela ficou à frente dos negócios e ela fez prosperar todos os negócios. Ela não sequer sabia escrever nem ler e a sogra dela ensinou-a. E ela fez crescer o negócio que era do marido. Ela juntou dinheiro, o marido voltou, investiram e cresceram uma empresa. Só que o marido veio a falecer. E ela ficou à frente dos negócios. E atualmente já tinha construído vários prédios. E estava à frente do negócio. Liderava tudo. Que diferença! A única diferença foi ela nascer de novo. O Espírito Santo entrou dentro dela e transformou-a. Lhe deu sabedoria que ela não tinha, lhe deu discernimento, mudou a sua vida. Exatamente tudo aquilo que cada um de nós espera do nosso caminhar com Deus, do nosso estar em Deus. Alguns de nós pensamos que, não, eu tenho Deus, pronto, é suficiente, mas eu tenho que fazer a minha vida, mas eu amo a Deus, mas eu tenho que fazer a minha vida, mas eu amo a Deus. Por que é que você não ama a Deus e deixa Deus controlar a sua vida? Então tudo muda. Então você vai dizer, não sou mais eu, mas Cristo em mim. Tudo o que você fizer já não vai ser para a sua glória, mas para a glória de Deus. Porque muita gente separa a igreja da sua vida, separa a igreja do seu negócio, separa a igreja de tudo o que você faz na sua vida. E isso está completamente errado. Você está a perder as bênçãos maiores da sua vida.
Em dezembro de 2019 eu saí de guarda noturno. Desde lá até então eu não tenho tido trabalho. Tive um trabalho durante um ano, mas depois deixei de o ter. Fiz uns pescados aqui e ali. Mas o mais impressionante, quanto eu mais trabalhava e tinha algum dinheiro e conseguia gerir e pagar as coisas e tudo bem, mas chegou uma altura da minha vida, quando eu já não estava a trabalhar, mesmo depois do guarda noturno e do outro trabalho que tive, que as coisas começaram a correr muito mal, a estar muito mal. E quando eu larguei as coisas da minha mão e deixei ser Deus a fazer, aquilo que nós dizemos assim, Deus proverá. Quando eu disse, Senhor, eu entrego as minhas finanças na tua mão, a minha vida nas tuas mãos, então tudo mudou. Eu aprendi que andar com Deus é muito maior do que aquilo que eu pensava. Não tem a ver, não, eu estou com Deus, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, glória a Deus, mas espera aí, Senhor, agora vou trabalhar. Não, não é isso. Deus está envolvido em tudo na nossa vida. Tudo. Tudo. Nosso casamento, nossos filhos, nossa casa, nossas finanças, nossa saúde, em tudo. Tudo. Não é por acaso que Jesus diz: eis que estou à porta e bato, aquilo que abrir, e eu e o meu Pai faremos, cearemos com ele. Ele vem fazer morada dentro de nós, na nossa vida, trazendo a própria vida de Deus para dentro de nós. E então tudo muda. Você pode dizer, não, mas eu sou cristão, eu nunca tive essa experiência. Então busque-a. Busque-a. Agarre e diga a Deus, Senhor, eu quero ter mais de ti dentro de mim. Eu quero ter a tua própria vida dentro de mim. Diga isso a Deus. E você vai ver tudo de maneira diferente. Vai olhar para todas as coisas de maneira diferente. Aquilo que você não conseguia, passa a conseguir. Aquilo que era obstáculo na sua vida, deixa de o ser. Aquilo que você não se conseguia libertar, agora ficou liberto. Porque se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. O nosso Deus deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque ele queria que nós tivéssemos a vida de Deus dentro de nós. Porque aí toda a nossa vida iria ser mudada. O mais impressionante é que parte de nós estamos a perder as grandes bênçãos de ter Deus na nossa vida e nos abrir horizontes, coisas que para nós é totalmente impossível, mas para Deus tudo é possível. Aquilo que aos nossos olhos nós olhamos e dizemos perante a minha situação atual, eu nunca lá chegarei, mas com Deus tudo é possível. A cura é uma realidade.
Porque quando a vida do próprio Deus entra dentro de si, você é transformado. O seu corpo é revigorado. Tudo o que estava mal é corrigido. No nome de Jesus. A própria vida de Deus transforma-nos de dentro para fora. Eu quero que você entenda uma coisa de uma vez por todas. Sem este Deus real na nossa vida, nós não vamos conseguir subsistir neste mundo. Eu sei, por minha própria vida, eu sei que eu não iria conseguir. Porque eu não estava a conseguir. Não porque eu tentasse ser maior que os outros ou melhor que os outros, não, nunca foi esse o meu objetivo. Mas eu nunca estava a vencer. E só verdadeiramente quando Deus entrou na minha vida, tudo mudou. Tudo mudou. A minha alegria veio. E eu estou a falar daquela alegria que nós temos de miúdos quando estamos a brincar. É dessa alegria que eu estou a falar. Uma alegria em que naquela altura nós não pensamos em nada, não pensamos em dinheiro, não pensamos neste problema, no outro problema, não pensamos em casa, não pensamos nada, é só brincadeira. Mas o próprio Jesus disse que quem não se tornar como uma criança não entrará no reino dos céus. Será que as coisas não vêm? O próprio Jesus disse, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Por isso é que ele disse que em todas as coisas somos mais que vencedores. Se Jesus venceu, e se Jesus está em nós, se a vida dele está em nós vencemos este mundo. Então, aquilo que dizem que é impossível, para nós é possível. Aquilo que dizem que não vai dar, para nós vai dar. E vai acontecer. Não, mas isso não dá. Você não conhece o meu Deus. Mas eu posso apresentá-lo para si. Eu posso apresentar aquilo que faz acontecer tudo na minha vida. Eu posso mostrar aquele que tudo pode. O Todo-Poderoso. Aquele que me dá alegria verdadeira. Aquele que me faz chorar de alegria. Poder estar na presença dele. Poder estar com ele. Ele é um porto seguro. É aquilo que eu quero estar sempre, constantemente ao pé. Aquilo que eu recorro várias vezes durante o dia para me poder controlar, às vezes com coisas que eu quero reagir. E eu sei que tenho que ficar quieto e sossegado. Eu digo, Senhor, tira de mim a raiva, a revolta, Senhor. Tira de mim tudo o que não presta. Para que eu possa andar na tua presença. E verdadeiramente ter a alegria que tu dás. Eu, a minha esposa, outras pessoas e o meu pastor íamos no carro, a caminho de uma reunião. Íamos ouvir louvor. E o louvor estava a ser em inglês e eu, ao mesmo tempo que as palavras eram faladas, eu estava a traduzir para o meu pastor. E um dado momento eu disse o que eu quero para as pessoas onde nós vamos, onde o pastor iria pregar, o meu pastor iria pregar, o que eu queria era que todos chorassem.
Mas porquê? Porquê todo chorar? Porque quando se está na presença de Deus, não se consegue fazer outra coisa senão chorar. Quando a presença de Deus invade a sala, o nosso ser quebra por dentro. A presença dele invade todo o nosso ser. E começamos a chorar de alegria. Eu lembro-me uma vez eu estar na igreja e eu caí debaixo da unção. Deus me fez mostrar coisas que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu vi o céu. E quando acabou a reunião, eu me levantei, porque já era perto do final da reunião, e eu me levantei, e quando me levantei, eu chorava, soluçando, como uma criança pequena. Houve alguém que passou ao pé de mim e abanou a cabeça a dizer assim, não. E eu olhei para a pessoa e eu sorria, a chorar, soluçando. Eu quero ter Deus na minha vida, sempre. E quando há esse desejo no seu coração, você vai tê-lo. A sua vida vai ser transformada como você não imagina. As portas que estavam fechadas na sua vida vão se abrir. E Deus vai fazer acontecer na sua vida tudo aquilo que você nem imagina. Eu quero cada vez mais ter Deus na minha vida. Eu quero servir a este Deus, andar com este Deus, caminhar com este Deus, andar de braço dado com Ele. E dizer-lhe a Ele, tu és a pessoa mais importante da minha vida. Cada vez que nós derramamos nosso coração para com Ele, nós podemos chorar. Mas eu já vi o Senhor chorar também. Por causa do nosso amor para com Ele. Ele sente o amor. O amor sente-se. O amor sente. Eu quero terminar com... Vamos a João 3,16. Eu quero que você entenda uma coisa. O mundo está condenado. Ouça, não é preciso ir muito longe. Liga a televisão. Veja o telejornal. Ouça as notícias. Você vai ver. Você ouve terremotos em vários lugares, enchentes em vários lugares. No outro lado faz um sol de queimar o chão. No outro lado há guerras. No outro lado matam-se uns aos outros. Não. Como é que você acha que está o mundo? As coisas estão tão viradas que pessoas que nascem homens querem ser mulheres e mulheres que nascem mulheres querem ser homens. Será que elas têm o direito disso? Todo o direito do mundo. Mas será que é certo, inclusivamente para ela?
Será que o que Deus fez na vida delas não foi o certo para ela? Mas Deus deu livre-arbítrio a toda a gente e cada um pode fazer o que quiser com a vida. Mas você acha que vai ser feliz assim? Entenda uma coisa. O mundo vai de mal a pior. Assim como na época de Sodoma e Gomorra, que Deus teve que vir e destruir completamente aquelas duas cidades, assim também teve que destruir todo o planeta, mantendo só um barco, a Arca, em que agarrou e colocou lá as famílias de Noé, só a família de Noé e os animais. E toda a terra foi destruída pela água. Agora Deus arranjou uma nova arca. Você quer ver a nova arca de Deus? Veja, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que para o mundo fosse salvo por ele. A nova arca. Eu não quero que você agarre e vá para uma determinada igreja, vá para uma determinada religião, vá para... Não, eu quero é que você tenha Deus na sua vida. Eu quero que Jesus encha o seu coração com a sua presença. Então, Ele lhe mostrará o sítio que você deve ir. Onde é que deve congregar? Qual é a igreja que você deve ir? Qual é a igreja que você deve frequentar? Ele vai mostrar. Porque você fazendo assim, está no caminho certo e está com Deus. Mas busca Deus. Deixe Ele encher o seu coração com a sua presença. Para que Ele mude completamente a sua vida. No nome de Jesus. E então tudo muda. Tudo muda. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos ficar de pé. Preciso disso. Pai, a tua palavra diz que eu devo me dirigir a ti em nome de Jesus. Senhor, eu me dirijo a ti em nome de Jesus. Enche a minha vida com a tua presença. Eu preciso de ti, Senhor. Sem ti nada posso fazer e eu sei disso. Que a tua glória encha toda a minha vida. Que a tua paz inunde todo o meu ser. Dá-me sabedoria e discernimento para todas as coisas. Faz-me saber o caminho que eu devo andar e ensina-me o que é útil, Senhor. Eu não só te quero honrar, mas quero estar contigo sempre. Sempre, Senhor. E não interessa o que aconteça à minha volta. Interessa és tu, Senhor. Porque tu tens o poder de mudar tudo à minha volta. Mesmo as coisas que eu acho que são impossíveis. Tu tens esse poder. Senhor, enche a minha vida. Enche a minha vida. Enche a minha vida com a tua presença. No nome de Jesus. No nome de Jesus, no nome de Jesus.
Tu que és o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, nosso Deus, o nosso Pai, nosso querido Pai, nosso Papá. Enche-me, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Glória a teu nome, Senhor. Amém, amém, amém. Muitas bênçãos. Muitas bênçãos em nome de Jesus. Porque você tem Deus na sua vida, as bênçãos não param. Em nome de Jesus. Amém.